Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 26 de junho de 2020 e este é o terceiro de uma série de vídeos sobre esse espinhoso tema, mas que não necessariamente exige a visualização prévia dos vídeos anteriores, embora seja recomendável, ou que pelo menos eles sejam vistos depois, caso você comece por esse. Tanto que eu pretendo ressintetizar os temas aqui desenvolvidos anteriormente, de uma forma que eu espero que seja compreensível para quem não os viu. E basicamente a gente retoma a questão do Abraham Weintraub. Ora, tecnicamente, ele teria infringido o artigo 20 da Lei 7.716 de 98. E essa lei diz que pune basicamente qualquer um que pratique ou induza ou incite preconceito ou discriminação contra ordem de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. 5 itens. Um deles, evidentemente, fenotípico, ou seja, de aparência externa, que é a cor. E raça e etnia, que é o tema que nós abordamos no vídeo anterior, como elas se confundem. Religião e nacionalidade. São esses pontos que estão sendo abrangidos nesta lei. Veja, ela não observa essa questão de orientação político-ideológica, porque nesse ponto ela é uma relação entre raça e etnia. São os aspectos culturais, por exemplo, da religião, que são incluídos no ponto étnico, bem como a procedência nacional. Envolveria também uma questão que pode ser chamada de xenofobia, que é mais um termo aí para complicar ainda mais a discussão, mas em geral, apesar da palavra em si não exigir isso, em geral, xenofobia costuma ser visto mais na questão do estrangeiro que está chegando ao seu território, né? O que não é o caso de Weintraub. Weintraub, então, teria feito uma discriminação com base na nacionalidade ou na etnia, talvez na raça. Com certeza não seria uma questão de cor nem de religião. Pessoalmente, eu não creio que nenhum cidadão deveria ser condenado neste caso, e acredito que nem o próprio Weintraub. Eu não creio que seja justa a condenação dele por isso, mas enquanto um ministro de Estado, o mínimo que se esperaria em um governo minimamente decente seria que ele fosse demitido imediatamente. Não se pode aceitar um discurso desse vindo de um ministro de Estado, ainda mais direcionado ao nosso maior parceiro comercial. Para dizer o mínimo, uma absoluta estupidez. E para piorar, é vexaminoso em vários aspectos, até porque nem sequer foi um discurso sério. Se fosse uma acusação mais séria, você argumenta, você apresenta, se você não tem dados concretos, pelo menos apresenta um motivo racional pelo qual você acredita nisso. E você não faz uma piadinha ridícula usando um quadrinho da Turma da Mônica, no qual você não demonstra que não consegue nem sequer entender como funciona o problema de dicção do Cebolinha. Porque quando se diz lá, quem poderá sair fortalecido, porque qualquer um que leia Turma da Mônica, que conhece o Cebolinha, sabe que ele troca os R's pelo L, mas apenas dentro das palavras, não no final. Então ele faria poderia, mas ele nunca faria saiu, ele faria sair do mesmo jeito. Ou seja, animal não entende nem como é que funciona a dicção do Cebolinha. Mas bom, fecha esse ponto. A questão aqui, que quero deixar muito claro, retomando já o aspecto do segundo vídeo, é que a questão de raça e etnia se confundem. E nesse caso é um exemplo óbvio. Porque é pelo simples fato do chinês ter olho puxado, ou ter aquela tom de pele que se diz amarelo, né, que é até estranho, porque usar isso para mim, uma pessoa loira parece muito mais amarelo do que um oriental, mas isso não vem ao caso. É uma questão mais cultural, provavelmente é mais uma questão ideológica, mas isso está embrenhado nessa tradição. Existe um certo paralelismo que tem mostrado que esses vieses esquerdistas, revolucionários, marxistas que foram desenvolvidos no Ocidente, por algum motivo, tiveram mais sucesso no Oriente. Mas o ponto é que, insisto, nunca, nenhum caso emblemático, estrutural de racismo se dá simplesmente pela aparência da pessoa, e sim pela cultura a qual ela pertence. O racismo, como dito anteriormente, é um etnocentrismo. As palavras em si não são boas, entenda.
Eu acredito que etnocentrismo também é um termo um pouco vago, mas o que se entende essencialmente como um racismo estrutural é a ideia de que uma raça, uma etnia em si, é melhor que outra, e isso dá a ela algumas prerrogativas que podem ir desde alguns privilégiozinhos menores até o nível extremo e do absurdo do genocídio, de se achando o direito de exterminar a outra. E isso não é compreensível apenas por uma simples questão de aparência e apenas você estabelecendo determinadas relações de poder unilaterais. Ou seja, você não pode simplesmente sustentar por muito tempo que só é racismo, só é possível se for entre uma relação de poder onde uma parte privilegiada comete sobre a outra parte vista como inferior. Caso contrário, nós excluiríamos, por exemplo, o maior genocídio do século XX após a Segunda Guerra Mundial. Onde isso aconteceu? Na África, na Ruanda, um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes, dos quais em cerca de 3 meses uma guerra civil matou no mínimo 800 mil pessoas num genocídio étnico brutal que curiosamente não precisou de nenhum recurso tecnológico sofisticado, a não ser uma estação de rádio 24 horas por dia incitando ódio e uma quantidade grande de facões, um genocídio feito literalmente a facão. Esse genocídio ocorreu nesse modelo dessa guerra civil entre os Hutus e os Tutsis ruandenses. São duas etnias antigas que estão lá há séculos. Os Hutus são uma maioria de aproximadamente uns 85%, e os Tutsis uma minoria de aproximadamente uns 15%, porque as outras etnias são muito pouco representativas. E aí é um ponto interessante. Os Tutsis sempre foram uma espécie de raça vista como superior. Em tese, aparentemente, eles são em média mais altos, eles são em média menos escuros e dizem que tem até traços menos afilados. Só que isso meio que se perdeu ao longo da miscigenação, né? Em grande parte, porque houve muitos casamentos entre Hutus e Tutsis ao longo da história. E curiosamente, esse é uma questão racial brutal que também pode ser debitada na conta dos brancos, porque grande parte dessa hierarquização entre Tutsis e Hutus se deu por causa dos belgas, porque os belgas, ao colonizarem a Ruanda, eles colocaram os Tutsis, que já eram uma minoria mais rica, em posição privilegiada. E até hoje, na verdade, em média, os Tutsis, que são essa minoria, são mais ricos. Mas o que aconteceu foi um genocídio dos Hutus contra os Tutsis, onde foi absolutamente brutal. Foi uma coisa assim de você sair matando gente que era seu vizinho, que você conhecia há anos, que ia lá e matava, incitando abertamente por meio de milícias que saíram promovendo esse massacre. E lembre-se, em cerca de 3 meses, e na maior parte do tempo, a facão. Assista um filme chamado Hotel Ruanda, até com aquele Don Cheadle que faz lá o War Machine do Homem de Ferro. É um filme bastante interessante. E veja só, isso foi, de uma certa forma, a classe oprimida se rebelando contra a classe opressora. Mas assim, de uma forma completamente distorcida, porque os Hutus e os Tutsis já estavam mais ou menos amalgamados e a maioria das pessoas não sabe dizer a diferença entre um e outro. Tanto que foi absolutamente crucial para que esse genocídio pudesse ser viabilizado o fato de que a distinção entre Tutsis e Hutus estava descrita nos documentos. O documento dizia lá se você era Tutsi ou Hutu. Então a pessoa simplesmente pegava, via o documento, Tutsi, mata. Que aliás fica a lição do perigo de você ficar fazendo essas discriminações formais. Tanto que depois do genocídio, depois da confusão toda, uma das medidas que se tomou foi exatamente abolir, colocar essa distinção na documentação. Uma medida sabe que com o tempo vai levar à dissolução maior dessa barreira, né, entre as duas etnias. Agora, veja só, apesar de ser historicamente considerada uma etnia menos privilegiada, essa maioria Hutu, que é um tanto mais pobre, ela desenvolveu, ou melhor, ela seguiu um discurso claramente de uma infame, de uma elite ali, né, onde desumanizava o adversário, chamando de barata. E tá aí, pronto, esse é o ponto crucial. Você tem que se estabelecer
uma hierarquia. Você tem que se considerar melhor que o outro. Você tem que desumanizá-lo, ou seja, colocá-lo num patamar inferior para que você possa viabilizar qualquer tipo de postura pragmática de larga escala, esse sentido racista, etnocêntrica. E o resultado foi esse que nós vimos lá no ano de 1994. Lembre-se, esse genocídio ruandense foi em 94. Inclusive, é um dos motivos pelos quais Ruanda, até hoje, tem o maior parlamento feminino do mundo. Ou seja, teve épocas que chegou a 70% do parlamento eram mulheres. Por quê? Porque em grande parte os parlamentares são tutsis, que é essa minoria, e os homens tutsis foram exterminados. Praticamente, não sobrou homem. Ficou a maioria mulheres. As mulheres foram vítimas preferenciais de violência sexual, inclusive induzidas por outras mulheres da maioria Hutu também, que é uma história longa que eu já descrevi em alguns textos que eu vou linkar aqui e que merece ser contada. Agora, eu vou abrir também um parênteses aqui crucial, que eu acho que é muito interessante, que vai levar exatamente ao ponto do próximo vídeo. Esse genocídio ruandense, que foi definitivamente a pior coisa, a coisa mais horrível que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com exceção parcial da Guerra da Coreia, só que já não tem uma questão étnica assim tão clara, que a Coreia morreu muito mais gente, claro, mas esse caso ruandense é mais concentrado, foi em poucos meses. E se deu na África. E sabe aquele país que é a polícia do mundo, aquele que está sempre preocupado em preservar os direitos humanos, que está sempre lutando pela democracia, pela liberdade, é o império do bem combatendo o mal na terra? Sabe o que ele fez nessa época? Como que ele interviu? De jeito nenhum, nada, não fez porcaria nenhuma, sabia o que estava acontecendo, não fez nada. Não tem petróleo lá na Ruanda, né? Então para que direitos humanos? Não tem petróleo. Já tinham tido um problema lá com a Somália, é verdade, que também não tem muita coisa interessante, mas o fato é que se Estados Unidos tivesse deslocado para a Ruanda, a mesma quantidade de homens que foram mandados para o Iraque, tinha contido a situação. E não só isso, pior, a ONU, que tinha um efetivo lá de 2.000 a 3.000 homens, simplesmente tirou as tropas de lá. No fundo, quem realmente ajudou mesmo foi Uganda e Tanzânia ali do lado. Assim, só para colocar bem claro, isso não foi o único caso. Tem situações tão graves quanto na Somália até hoje e no Iêmen, onde brutais e ninguém está nem aí porque lá não tem recurso natural a ser explorado. Então isso eu preciso dizer assim de uma forma dura. Se você acredita que o problema da Venezuela é violação de direitos humanos, que tem alguém preocupado com as liberdades na Coreia do Norte ou na Síria ou na Líbia, você é um idiota, simples assim, não tem como pegar leve nesse sentido, fecha parênteses. O ponto crucial em questão é que você não pode colocar que só é uma questão etnocêntrica, uma questão racial, de um lado para o outro, porque apesar de ter havido anos, décadas, séculos, de uma espécie de opressão Tutsi sobre os Hutus, quando essa situação virou, foi absolutamente horrível. Você vai usar aquela máxima lá, você não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. Muito cuidado com isso, você pode estar incitando uma situação extremamente grave. Isso não foi só isso, não é só na África que isso acontece na Irlanda também. Uma distinção lá entre brancos, mas porque alguns são protestantes e outros são católicos. E já teve um quebra-pau e mortes a rodo lá. Então é muito mais profundo do que você simplesmente aplicar uma questão estrutural de dominação de privilégio socioeconômico. Essa segregação pode acontecer de formas inusitadas, inclusive. E você não tem como negar que isso é, de uma forma ou de outra, um racismo ou um etnocentrismo. Eu, pessoalmente, gostaria de utilizar o neologismo etnismo, ele seria um pouco mais preciso. Poderia substituir tanto o termo racismo quanto o etnocentrismo, quanto até o termo xenofobia. Mas eu não tenho esse poder de popularizar o uso de termos novos, né? Posso até sugerir. Os termos são vagos, eles são imprecisos, eles dificultam o entendimento, mas a gente tem que fazer um esforço para ir além deles. O ponto crucial para finalizar, que a intenção é que esses vídeos não sejam muito longos, é o que nós entendemos como racismo é uma discriminação baseada numa inferiorização de uma outra etnia. E essa inferiorização legitima posturas que podem ir desde um simples
prejuízo mínimo até um prejuízo terminal. Portanto, a questão étnica é absolutamente crucial. Você tem que ter sempre em mente. Geralmente é a questão étnica que vai dar a justificativa pseudo-racional para essa hierarquização e para legitimar essa postura. E essa questão, apesar de geralmente quase sempre estar associada assim, a uma hierarquia social, a uma condição de maior privilégio, de exploração, sim, ela também pode facilmente ser invertida. E quando ela se inverte, a situação pode ser pior do que anteriormente. Porque apesar de ser verdade que os Tutsis em alguma medida exploraram os Hutus, houve sim uma série de problemas, até hoje há, inclusive depois dessa guerra, o presidente atual é Tutsi, a maioria do parlamento é Tutsi, tem esse problema, mas o fato é que quando a situação se inverteu, se mostrou violentamente pior. E fica muito difícil você quantificar, por exemplo, será que você pode comparar essa violência extrema, genocídia, que aconteceu nesse período curto, com uma violência mais diluída, aparentemente menos perceptível, que se deu no período de uns séculos? Essa é a questão que tem que ser colocada. Talvez seja uma ruptura inevitável, talvez seja uma purgação que historicamente termine resultando em alguma coisa positiva, mas eu não gosto de fazer esse tipo de defesa muito aberta, de uma legitimação nesse sentido. Mas também não vou criticar quem o faça. O ponto é que se nós não tivermos prestar atenção nessas situações, não estivermos de olho nessas questões de uma forma mais lúcida, a gente pode estar abrindo caminhos, não aqui no Brasil, não acredito que isso nunca aconteça no Brasil, mas pelo menos em outros países, nós podemos estar reforçando posturas que vão gerar em crimes de racismo e crimes de ódio etnocêntrico muito piores do que já acontecem. Eu fico por aqui, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 26 de junho de 2020. Obrigado por sua atenção e, por favor, veja os outros vídeos e reflita mais sobre essa questão que nós vamos explorar muito mais. Obrigado.